Olá, meu nome é Ana Karina, sou jornalista do Jornal Minas. O Jornal Minas tem levado aos mineiros as principais notícias sobre as eleições municipais 2020. Esta é a nossa terceira entrevista e temos a presença hoje do Dr. Juarez, candidato à Prefeitura de Nova Lima pelo partido Solidariedade, e que tem como vice o ex-vereador Aquiles Ribeiro, do PSL. Serão 8 perguntas para cada candidato e você de casa também participa dessa entrevista. Basta enviar sua pergunta pelas nossas redes sociais. Para quem ainda não nos segue nas nossas redes sociais, os links estarão aqui no vídeo para você acompanhar no Facebook, Instagram e Twitter. Fique por dentro das notícias de Nova Lima e outras cidades do estado. Acesse o nosso site www.jornalminas.com.br. Dr. Juarez, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar conosco aqui hoje. Nos conte um pouco sobre o senhor e a sua trajetória. Pois não, eu que quero agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje e, evidentemente, com a população de Nova Lima. Eu nasci em Muriaé, a cidade aqui do estado de Minas, em 1954, e de Muriaé eu fui para Juiz de Fora, onde eu fiz o meu curso de Direito. Eu concluí esse curso com 4 anos e meio, ao invés de 5, como é normal, e logo em seguida eu concluí em julho. Em agosto eu passei no concurso para delegado de polícia do estado de Minas Gerais, quando naquela época nós tínhamos apenas 5 vagas. E dali eu parti para a minha carreira. Eu não vou falar carreira, eu vejo isso como uma missão. Eu fiquei como delegado durante 10 anos, percorrendo as maiores cidades do estado de Minas Gerais, dentre elas Varginha, Uberaba, Uberlândia, Teófilo Otoni, Cataguases. E depois, então, já casado, com os meus 3 filhos, eu resolvi fazer o concurso para juiz de direito. E fui magistrado efetivo, hoje eu estou aposentado, durante 28 anos, sendo que só aqui em Nova Lima eu fiquei 25 anos. Eu quero crer que de uma forma sintética, essa pode ser a minha apresentação. Ok. Doutor Juarez, segundo o atual prefeito Vitor Penido, será entregue na próxima gestão, Nova Lima será entregue com 300 milhões de reais em caixa. Qual que é o planejamento financeiro para um possível governo e quais são as metas estabelecidas e quais são as prioridades do seu governo? Olha, eu não vejo a prefeitura como um banco. Não acho que deveria ficar tanto dinheiro com tantos problemas que a cidade está enfrentando. Mas se sobrarem 300 milhões, eu vou ter que ficar dentro do orçamento dele. O primeiro ano, o orçamento será o apresentado esse ano à Câmara, né? Então, nós temos que ver realmente que valor. Agora, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, nós temos 3 metas prioritárias. A primeira, a valorização do servidor público que está numa situação lamentável. Nós iremos rever o Estatuto do Servidor Público. Nós iremos, de pronto, examinar e colocar em prática, colocar todos os projetos possíveis e imagináveis dentro do plano diretor. E depois também do saneamento básico. São 3 funções que nós temos que fazer de imediato. E além disso, nós temos que combater e combater também com uma rapidez incrível a questão da desigualdade. Eu estou impressionado, eu não podia acreditar que em Nova Lima eu fosse encontrar pessoas passando fome, como vi não vou nem mencionar os bairros, mas vi pessoas passando fome em alguns bairros da cidade. Nova Lima tem muito dinheiro para que isso aconteça. É interessante o senhor falar sobre essa questão da desigualdade, porque, de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, Nova Lima foi considerada a cidade com maior concentração de ricos do país. Mas o nível de desigualdade social ele é bastante evidente. E, além disso, nós observamos uma rivalidade nas redes sociais e também no dia a dia, exemplificada, por exemplo, com a questão do IPTU em 2018. Que medidas seu governo pretende tomar para diminuir essa disparidade? Sim, nós temos que ver o seguinte, temos realmente uma concentração imensa de pessoas ricas, só nós olharmos os condomínios, mas nós não podemos esquecer a cidade, nós não podemos esquecer os bairros. No meu programa, eu coloquei, eu abro o meu programa apresentando o seguinte, Nova Lima sede como centro de tudo, né? Mas nós temos as áreas ao redor
da Nova Lima Sede? Jardim Canadá, Honório Bicalho, Santa Rita, os condomínios, Alphaville, toda essa área fica ao redor de Nova Lima Sede. E nós colocamos o seguinte, colocamos setas indicando que Nova Lima Sede se comunica com todas aquelas áreas que ficam ao redor. E elas também se comunicam entre si e depois com Nova Lima. O que eu quero provar com isso? Eu quero demonstrar que Nova Lima são várias. Que Nova Lima vai ter um olhar não só para a sede, mas um olhar para todas as pessoas, para todos os espaços físicos que compõem a grande Nova Lima. Então nós temos realmente pessoas ricas, mas como eu já disse, nós temos pessoas em situação de miséria e nós temos que fazer um trabalho efetivo de combate a essa desigualdade. Nós não podemos conviver com pessoas felizes se nem todas são felizes. É necessário que a gente enfrente esse problema. E aí no meio eu coloco a questão da habitação. Nós temos ocupações irregulares em vários pontos da cidade. Isso a minha equipe já está trabalhando e nós vamos enfrentar, principalmente com a construção da estrada de ligação entre Honório Bicalho e o Jardim Canadá. E ali nas laterais nós podemos ali trazer empresas, nós podemos construir casas populares, nós vamos conversar muito com as duas empresas que detêm a maior parte do terreno de Nova Lima. Nós temos que combater essa questão, porque o terreno em Nova Lima é extremamente caro. E as pessoas, muitas delas, não têm condições de comprar um terreno e partem para a ocupação irregular. Doutor Juarez, o Vila Nova ele recebe hoje um repasse expressivo da Prefeitura. E qual será o posicionamento do seu governo referente a esse valor que sai dos cofres públicos? Muito boa pergunta. O Vila Nova é um patrimônio nosso, né? Qual novalimense que não torce para o Vila Nova? Mas, por outro lado, nós temos que olhar. Será que a Prefeitura realmente deveria mandar tamanha importância em dinheiro para o Vila Nova? Ou nós deveríamos fazer o que estão comentando que irão fazer, que é privatizar ou passar o Vila Nova. Nós ouvimos até falar que seria o Pedrinho do BH, ou que seja outra pessoa. Nós estamos vendo, fora do Brasil, que os times de futebol são quase que propriedades privadas. Elas não ficam sob o jugo da Prefeitura. A Prefeitura tem outras coisas para examinar. Saúde, segurança pública, educação, habitação, que nós acabamos de falar. Então nós podemos, com esse dinheiro, ajudar muito no controle para diminuirmos a desigualdade social que está tão grande no nosso município. Ok. Doutor Juarez, conte pra gente como que foi a escolha do seu vice, o Aquiles, e qual será a real participação dele em um possível governo? Pois não. O Aquiles tem uma experiência política grande, né? E no nosso programa de governo, eu nunca vi isso em lugar nenhum, o nosso parece-me que é o primeiro, onde nós temos princípios. E o primeiro dos princípios é Deus como fonte de inspiração para todos os atos da Prefeitura, né? E logo em seguida, o amor ao próximo. O que eu quero mostrar com isso é o seguinte: nós temos que olhar o bem comum, nós temos que olhar o nosso próximo como nosso irmão. E nada melhor do que a religiosidade para mostrar que esse é o caminho a ser seguido. O Aquiles, além de ser um homem político, é também um homem religioso. Foram essas duas conjugações e mais. O poder de comunicação do Aquiles, né? A influência que ele tem dentro da cidade, foram pontos que nós examinamos para convidá-lo para ser o nosso vice. E o nosso vice Aquiles não será apenas o vice, ele terá uma participação efetiva durante toda a nossa administração. Eu quero e faço questão de ter o Aquiles ao meu lado, nas mais simples e nas mais complexas decisões que iremos tomar ao longo desses 4 anos. Certo. Doutor Juarez, Nova Lima tem enfrentado há décadas uma situação de desordenamento urbano, crescimento demográfico, ocupações irregulares e déficit habitacional. Qual é o planejamento para a revisão de um plano diretor? Nós já falamos sobre todos esses pontos, né? Abordamos cada um deles assim de uma forma muito epidérmica. Mas veja, o plano diretor, eu disse que vai ficar do lado, eu vou colocar até do lado direito da minha mesa, assim que chegar desde o primeiro dia. Esse plano diretor é que vai dar o norte para
todos os problemas de Nova Lima, né? Em todos os setores. Ele é fundamental. Ele já deveria ter sido implantado há muito tempo. E nós sabemos que é um plano muito bem feito por uma equipe do Rio Grande do Sul, né? Esse plano que já deveria estar revisado há tempos, ele sequer chegou a ser implementado, né? Nós vamos então colocar, é lógico, vamos atualizar esse plano, porque como ele já deveria ter sido revisado, ele precisa passar por um exame muito grande do novo prefeito e de toda a sua equipe, tá? Mas o plano diretor é fundamental para que Nova Lima continue a crescer, porque nós não somos contra o desenvolvimento, mas nós temos como meta o seguinte, que Nova Lima tem que ser descentralizada, nós temos que levar Nova Lima para outros setores para que nós possamos atender a todas as exigências das pessoas e, evidentemente, as exigências legais também. Doutor Juarez, no início do atual governo, o senhor assumiu a Secretaria de Segurança e Trânsito. Nos conte como foi essa experiência, se houve tempo para a realização de alguma ação efetiva e o que vai mudar em um possível governo a partir de 2021. Pois não. Nós começamos, não foi no início não, nós começamos no finalzinho, quando o doutor Vitor assumiu em substituição ao prefeito de então, durante, parece-me que 3 meses, e eu fiquei mais algum período depois, né? Olha, foi uma experiência na ligação com os guardas civis, que são profissionais muito bons, né? É lógico, está um número extremamente pequeno para a cidade, porque parece-me que até agora só existiram 2 concursos, e muitos já saíram, infelizmente outros morreram. É necessário que se faça concurso com urgência para aumentar o número dos guardas civis. Mas durante esse período foi muito interessante que pela primeira vez, segundo eles me informaram, nós conseguimos colocar numa mesma mesa a chefe da Polícia Civil, chefe da Polícia Militar, ou comandante da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal e da própria Guarda Civil Municipal. Nós estávamos discutindo as questões de segurança pública envolvendo Nova Lima. Esse foi o setor, digamos, mais importante, porque eu não consigo entender que as polícias não falem entre si, que as polícias ou as forças de segurança não falem entre si. O primeiro elemento para o combate efetivo à criminalidade é justamente esse concurso, a Polícia Civil falando com a Polícia Militar, as duas falando com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Rodoviária, enfim, todos devem estar conversando. E além disso, nós começamos a colocar também na mesma mesa todos os setores de inteligência, da Guarda Civil, da Polícia Civil, da Polícia Militar, para trocarem informações. É necessário que as polícias atinjam um nível de informação tal que nós falamos que é o serviço de inteligência. A polícia tem que ter serviço de inteligência. Isso foi muito bom, foi muito proveitoso. Nunca havia existido antes e parece-me que, infelizmente, tão logo eu saí, isso também deixou de existir. Nós também fizemos a preparação. Estivemos várias vezes com o delegado responsável pelo setor de armamento. Nós começamos lá atrás conversando para que os nossos guardas, as nossas guardas, pudessem andar armadas. Evidentemente que isso implica numa série de providências, tal como cursos, exames psicológicos, preparação efetiva. Arma é arma. Não se coloca arma na cinta de ninguém que não esteja preparado para isso. Conseguimos fazer com que isso acontecesse. Eu me dirigi até uma cidade no interior de São Paulo, porque isso vai acontecer logo a seguir. Tá? Eu assumindo isso, obrigatoriamente nós iremos fazer. Para conhecer o sistema, é um sistema israelense. Olha, fiquei lá uma noite, onde as pessoas, lá onde o município trocou todas as lâmpadas normais da tecnologia de hoje, e nós estamos falando de uma tecnologia de 4 anos atrás, né? Eles trocaram todas por lâmpadas LED. E nós sabemos que se a cidade está iluminada, mais difícil a ação das pessoas que querem cometer algum tipo de crime. Isso foi muito importante. Depois, em cima dessa parte onde a lâmpada fica por baixo, tinha todo um setor
de segurança pública. Então ali havia o controle, vamos colocar uma coisa simples, o controle de estacionamento. Nós não precisávamos, ou lá não precisava ter aquela pessoa que fica ali para vender o ticket de estacionamento. Você tem o controle de onde está a pessoa, no caso a Guarda Civil, com toda uma força, e eu vou falar sobre o Centro Integrado de Comando e Controle, né? Então ali eu posso colocar, não, a lei exige que nessa rua a velocidade máxima seja 60 km. Se algum carro passa com a velocidade superior a essa velocidade, a placa dele é anotada e o policial pode dali fazer a notificação para essa pessoa sem sair da sua cadeira de onde ele está. Porque nesse lugar todos ficam perto. Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Copasa, CEMIG. Então todos os problemas que acontecem na cidade prioritariamente são detectados por esse Centro Integrado de Comando e Controle. E aí a solução é definitiva, né? Mas voltando então aqui à Nova Lima, esses dois avanços foram muito importantes. As viaturas que aí hoje estão também foram alugadas na época em que eu estava à frente da secretaria. Eu só fico chateado quando eu vejo aquele carro, o furgão, que aquele furgão ele foi alugado, foi uma defesa que eu fiz, para que ele permanecesse nos lugares. Se tem uma cesta na feira, ele deveria estar ali como se fosse um ponto móvel da Guarda Civil, para que as pessoas pudessem ali registrar uma ocorrência, ali solicitar uma informação, né? Esse carro poderia ir para o Jardim Canadá para também fazer essa integração com as pessoas, essa interlocução com as pessoas, melhor dizendo. Infelizmente, não foi feito isso. Está servindo para levar o guarda de um lugar para outro. Não é muito bom. Nós chegamos também a alugar lá no Jardim Canadá, porque, como eu falei, é necessário a integração das forças de segurança. E lá a prefeitura chegou a alugar um imóvel, um prédio novo, de 3 andares, onde funcionaria no primeiro piso a Polícia Militar, no segundo piso a Polícia Civil, no terceiro piso a Guarda Civil. Isso aí seria extremamente importante, iria agilizar o processo, iria integrar mais essa força de segurança. Mas qual não foi a nossa surpresa quando, antes da assinatura do contrato, fomos informados que o contrato não poderia ser assinado porque lá, aquele prédio, tinha um andar a mais do que a legislação permitia para o Jardim Canadá. Isso foi uma decepção para todos, porque a Polícia Militar já estava lá para fazer as modificações necessárias, a Polícia Civil e tudo mais. Então isso aconteceu e nós voltaremos a esse assunto também, porque nós precisamos integrar as forças de segurança. O que mais que nós conseguimos fazer ali? É a própria integração entre os guardas municipais. Eles têm que conversar mais entre si. Eles têm que ver o seguinte: existe um inimigo para a força de segurança, que são as pessoas que estão à margem da lei. Os outros não. Os outros devem estar juntos, conversando, irmanados para combater a criminalidade e dar a Nova Lima a melhor segurança pública possível. E eu disse para eles, na primeira e única vez, segundo eles também, em que houve uma homenagem à Guarda Civil Municipal, no Teatro Municipal aqui de Nova Lima, na comemoração do aniversário da instituição, né? Eu assumi um compromisso com eles, de que se eu continuasse lá, e a intenção a princípio era essa, Nova Lima teria a melhor Guarda Civil do Brasil. Infelizmente eu fiquei muito pouco tempo, mas esse plano, esse projeto ainda está aqui sendo acalentado e nós voltaremos e com certeza nós conseguiremos colocar a Guarda Civil Municipal de Nova Lima como a melhor do país. Em um possível governo, o senhor sabe que vai ter que lidar com inúmeras questões sociais. E uma delas, um dos principais problemas, são as ocupações irregulares que o senhor mesmo já citou. E nós sabemos que essas terras ocupadas, elas pertencem à AngloGold. Como que o senhor vai lidar com a mineradora? Olha, nós vamos conversar, e conversar muito. É necessário que nós coloquemos todos à mesa, escutando as pessoas que fizeram as ocupações, escutando as pessoas que defendem essas ocupações, porque nós temos algumas pessoas que defendem, né? E ouvindo também a empresa.
E é importante que se diga que isso aqui não é só em Nova Lima sede, não. Nós temos também problemas seríssimos lá em Água Limpa com ocupações irregulares. Então nós temos que dialogar. Gente, o diálogo é fundamental. Eu digo que a minha vida inteira, como delegado e como juiz, o que eu fiz foi ouvir as pessoas. É necessário que nessa parte agora nós ouçamos todos para que nós possamos chegar ao melhor possível. A terra, pela Constituição, tem a sua função social. Nós não podemos chegar decidindo de qualquer forma. Nós precisamos ouvir técnicos, precisamos ouvir especialistas para que nós cheguemos a um bom termo. O senso comum, o bom senso é um requisito fundamental para aquele que quer ser gestor, para aquele que quer ser o chefe do executivo da cidade que for. Então nós temos que dialogar muito, estudar muito e, evidentemente, não podemos demorar. Isso tudo tem que ser feito dentro de um prazo bastante reduzido, porque vejam só o que está acontecendo. Essas ocupações, elas interferem diretamente na questão da saúde, na questão da educação, na questão do transporte público, na questão do meio ambiente, né? Então são vários os setores que estão sendo atingidos e que nós temos que dar uma solução rápida, mas com o pé no chão e com muita tranquilidade para ela. Vamos agora para as perguntas dos nossos leitores. Doutor Juarez, a Vanessa do bairro Cascalho, ela tem uma preocupação com a questão cultural da cidade. Ela quer saber se você pretende usar o Fundo Municipal de Cultura com os artistas locais e mais. Quanto aos artistas novalimenses não contemplados, como sua gestão irá ajudá-los? Olha, se for a Vanessa que eu conheci agora recentemente, né, um abraço, Vanessa. O fundo, nós temos que ver se existe fundo, né? Porque essa é a primeira coisa que nós temos que examinar, se existe algum dinheiro nesse fundo. Mas ele foi feito para isso, eu tenho certeza, né? E, evidentemente, se é fundo para cultura, ele tem que ser usado para a cultura. E nós temos que encontrar meios de aumentar cada dia mais esse fundo. E, além disso, o fundo tem que ter uso único e exclusivo para a cultura. Eu estava conversando aqui, a nossa vida cultural aqui ela é muito rica, nós temos muitos artistas. Eu conheci um sem número de artistas e todos eles merecem ser amparados. E nós temos que conseguir uma ajuda para essas pessoas, seja para treinamento, seja para ensaio, seja para apresentação, porque não é justo que nós contratemos pessoas, artistas, melhor dizendo, de fora, deixando de lado os nossos artistas aqui. Nós temos gente muito boa e isso vai ser muitíssimo bem examinado no meu governo. Eu já tenho um plano feito pelos próprios artistas que me encaminharam, né, todas as reivindicações deles, como também temos para o esporte. Tem uma senhora aqui que fez o curso dela de doutorado e ela me ofereceu a tese. Me ofereceu não, eu pedi, eu solicitei e já li e assumi um compromisso com ela de que aquilo vai fazer parte do meu plano de governo. Mas voltando à parte cultural, conversando com uma pessoa, se não for a mesma Vanessa, é uma outra Vanessa, agora esse final de semana, eu estive, ou ao longo dessa semana, eu estive aqui no Bicame. E conversando, nós começamos a divagar. Olhe só a riqueza cultural de Nova Lima. E nós não podemos deixar nunca que essa riqueza cultural desapareça, né? Nós estávamos ali, começamos a traçar, quase que numa única rua de Nova Lima. Ali onde hoje é a Secretaria de Educação, foi a primeira casa de baile de Nova Lima. Logo depois nós temos o Bicame. O Bicame é o símbolo da nossa cidade. Você anda mais um pouco, você tem uma igreja anglicana, parece-me que existem 4, quer dizer, são poucas as igrejas anglicanas no Brasil, e nós temos uma delas aqui. Logo adiante, nós temos a sede do INESP. Depois nós chegamos ali no Rego Grande, que é um lugar maravilhoso, lindo, 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 que é também um ponto cultural, né? Descendo, nós temos ali um local parecido muito com Diamantina, né? Onde você passa com o seu veículo por baixo daquele setor
o que fica por cima. Logo depois nós encontramos ali a Casa Grande, que é um celeiro de coisas importantíssimas para a história de Nova Lima, inclusive na área de saúde. Caminhamos um pouco mais, chegamos nos 2 prédios ou mais, né, porque tem as casas onde os médicos moravam, que é do hospital, da antiga Morro Velho. E esse hospital foi de suma importância, inclusive quando da construção da capital, que as pessoas vinham a ser atendidas aqui em Nova Lima. Prosseguindo a nossa caminhada, chegamos ao Bom Será, que é ali do Bela Vista, Boa Vista, melhor dizendo, né? Que é o mais conservado de Nova Lima. E logo depois, agora recentemente, nós vimos, né, que nós tivemos ali um grupamento de escravos. Esses escravos trabalhavam na mina e moravam ali. Tanto é que nós tivemos, no final do ano passado, o Festival de Comida de Senzala, né? Saindo ali, você tem, mais adiante, você tem o Cemitério dos Ingleses, que é lindíssimo. Eu já estive na Argentina e visitei o cemitério lá em Buenos Aires, que é um ponto de visitação. Você volta, você tem uma casa onde as pessoas ficavam recolhidas quando tinha algum problema de silicose. Eles, eu acho que confundiam com algum tipo de doença pulmonar mais séria à época, né? E isolavam as pessoas. Você desce e você encontra ali, dentro da Morro Velho, aquilo que o projeto da Gold City, que é outra coisa que nós iremos voltar a estudar, vamos fazer todo o empenho para que aquela obra seja concretizada. Mais adiante, pouco mais adiante, nós temos a Casa Aristides, num tamanho menor do que era na sua origem. Mas foi o primeiro shopping que nós tivemos em Minas Gerais, né? Depois você volta, você pega aquelas 2 ruas, Santa Cruz e a Bias Fortes. É um conjunto maravilhoso, que eu fiquei sabendo é Arte Nouveau, ou Arte Deco, é o maior da América Latina. Logo embaixo nós temos a nossa matriz, né, com obra do Aleijadinho. Nós temos aquela escadaria em zigue-zague. Eu não vejo isso em outro lugar. Eu vi há pouco tempo fotos que na Grécia existe algo mas bem menor do que a nossa rua em zigue-zague. Temos ali o teatro, que é fenomenal e foi construído pelos mesmos construtores da capital, pelas informações coletadas. E você aí sobe e vai ali para a Igreja do Rosário, com obras que, segundo informação, parece-me que até da Vanessa, né? De que as obras de Aleijadinho ali estão. Então veja, gente, nós caminhamos praticamente por uma mesma rua e chegamos a esse grande grupo de edificações que representam a cultura de Nova Lima. E eu não vou adiantar mais, senão eu estouro o meu tempo, mas se nós formos mais adiante, nós vamos para Honório Bicalho, nós vamos para Macacos e vamos encontrar outros conjuntos arquitetônicos que merecem ser cultuados como bens culturais de Nova Lima. Ok. O Fred Prado, morador do Cruzeiro, ele pergunta se sua atuação como juiz, que obviamente ele colocou em uma posição muitas das vezes impopular, por ter que condenar pessoas, está atrapalhando no processo eleitoral e como o senhor lida com essa relação com a sociedade, já que hoje o senhor está em outra carreira? Fred, né? O nome dele? Exatamente. Fred, em momento algum, é lógico, tem algumas pessoas que às vezes podem encarar isso de uma forma diferenciada. Mas o que eu tenho encontrado na minha caminhada, pessoas me agradecendo, doutor Juarez, o senhor foi fundamental na minha vida, né? O senhor nos ajudou muito. Então, eu não condenei pessoas, evidentemente, condenei atos de pessoas de acordo com a legislação. Não sou eu quem faço a legislação, não fui eu quem fiz essa legislação. Eu apenas apliquei a medida que era necessária àquele caso. Eu não encontro dificuldade nenhuma. Eu sempre andei pelas ruas de Nova Lima, enquanto eu estava no exercício da magistratura. Continuo hoje andando pelas ruas de Nova Lima e encontro pessoas que passaram lá pela vara criminal, né? E muitas delas, como eu já disse, agradecem pelo tratamento humano que elas receberam, pelo tratamento respeitoso que elas receberam. Eu achei engraçado que a semana passada eu encontrei-me com hoje um senhor, né?
em que ele falou que ficou admirado, que o dia em que ele foi à minha presença, ele ainda com 13, 14 anos, eu o chamei de senhor. E eu disse para ele, eu sempre fiz isso, porque eu tenho que mostrar o respeito do magistrado para com as pessoas. Se esteja essa pessoa na situação que estiver, seja ela respondendo a um processo crime, seja ela como na figura de uma testemunha ou de uma vítima. Esse relacionamento respeitoso tem que existir. E além disso, Fred, eu nunca saí do fórum, desde que eu aqui passei, sem atender até a última pessoa que estava no banco do lateral me esperando. Eram pais, mães, filhos, irmãos de pessoas presas que queriam ter uma conversa com o juiz. Eu sempre as recebi, né? E recebia de forma carinhosa, de forma respeitosa. E isso, então, fez com que eu me aproximasse muito das pessoas, porque elas viam em mim um homem que atendia as pessoas, que não era aquele homem, não era aquele juiz que ficava dentro de uma redoma. Não, eu sempre atendi as pessoas e atendi muito bem. Então eu não estou encontrando, Fred, nenhuma dificuldade nessa minha caminhada. Muito pelo contrário, eu estou recebendo assim informações, que o tempo passa, né, são 25 anos, de como eu fiz bem para muitas e muitas e muitas pessoas. Ok. Agora a pergunta é do Fred Daltran, do bairro Centro. Ele quer saber se existe alguma proposta para obras na estrada que liga Nova Lima a Sabará, que já foram prometidas em eleições passadas e até agora nada foi feito. Outro Fred. O Fred, eu estive numa reunião na Câmara Municipal de Nova Lima, quando o então governador Anastasia assinou, parece-me que foi um decreto, um ato legislativo, qualquer que seja, autorizando o início das obras nessa estrada que liga Nova Lima a Sabará. Então veja que esse é um problema não do prefeito de Nova Lima a princípio, porque é estadual. Nós sabemos que muita coisa foi feita, né? O serviço de infraestrutura foi muito bem feito, só que ele já está se perdendo. Nós sabemos que chuva e o longo do tempo sem as ações sequenciais destruíram muito do que havia sido feito, tá? Mas tenha certeza, é uma ligação muito grande entre Nova Lima e Sabará, entre Nova Lima e Belo Horizonte, porque nós temos uma passagem ali, né? E a mobilidade urbana em Nova Lima, a cada dia que passa, ela vai ficando pior, né? Então nós precisamos ter algumas outras alternativas. E essa estrada é uma alternativa para desafogar o trânsito de Nova Lima. Então tenho certeza, embora não seja de responsabilidade primeira da Prefeitura de Nova Lima, nós estaremos lutando diretamente com o governo de Minas Gerais, ou com quem quer que seja, para que essa estrada seja asfaltada, e isso vai facilitar muito a vida do novalimense. Ok. Para finalizar, doutor Juarez, diga para a gente, por que o seu plano de governo é o melhor para a nossa cidade? Muito bem. Por que é o melhor para a nossa cidade? Eu me acerquei de pessoas extremamente importantes. Nós tivemos professores da Dom Cabral que, de forma graciosa, nos ajudaram a montar pelo menos a espinha dorsal do nosso plano. Nós tivemos executivos aposentados da CEMIG, até da Anglo Gold, né? Também nos ajudaram. E, além do mais, nós fizemos a escutatória de quase 3.000 pessoas, né? Então, nós temos essas três bases. Primeiro, nós oferecemos para o novalimense um estudo mostrando que a felicidade, que vai ser a base do governo, a felicidade não é nada subjetivo. É uma ciência hoje que nós podemos provar. Nunca se falou tanto em felicidade no mundo como nós estamos falando agora, principalmente devido a essa pandemia, né? Então é a primeira parte do nosso programa, como eu disse, nós apresentamos essa parte. A segunda parte foi quando nós criamos os objetivos estruturantes do curso, do nosso programa, ouvindo os técnicos. E depois, o terceiro ponto, quando nós ouvimos as pessoas, dando transparência, dando voz à população de Nova Lima. E eu quero dizer que nós temos certeza
que nós ouvimos muita gente. Nós temos certeza que nós temos ali pontos fundamentais, porque eu não quero nunca fazer uma obra de cima para baixo. Eu quero fazer uma obra com as pessoas participando. E elas participaram no início, elas vão participar agora do nosso programa, irão participar muito mais depois, vigiando, olhando se o plano que elas ajudaram a construir realmente está sendo implantado em Nova Lima. Eu quero, ao final, mostrar uma Nova Lima justa, uma Nova Lima eficiente, uma Nova Lima inovadora, uma Nova Lima transparente, uma Nova Lima realmente feliz com a sua população como um todo. Doutor Juarez, muito obrigada pela sua participação. Finalizamos por aqui, agradecemos a todos que nos acompanharam e para mais informações sobre as eleições municipais 2020, acesse as nossas redes sociais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e quero aproveitar e pedir o seu voto no dia 15 de novembro. Dr. Juarez e Aquiles, número 77.